Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje é para trazer algumas atualizações, algumas opiniões aqui nessa sexta-feira, véspera de jogo do Timão aí, né? Para quem não sabe, galera, amanhã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena às 21 horas, né? No sabadão, embalo de sábado à noite aí, né, galera? A gente vai receber o Mirassol, né, na Neoquímica. Esperamos que quebre esse tabu aí em casa, né, galera? Tá desde maio, né, sem ganhar em casa no Brasileiro. É um tabu muito longo, né, galera? Mas a gente tá acostumado a transformar um caldeirão a Neoquímica. Tá muito estranho, né? Desde o jogo contra o Santos, né, que a gente não ganha na Neoquímica, cara. Tá muito estranho. Então, eu vou trazer algumas novidades, algumas notícias do Corinthians aí. O primeiro ponto aí, galera, a questão do parabéns pro Roger Guedes, galera. Se vocês entrarem no Instagram do Corinthians, o Corinthians parabenizando o Roger Guedes, cara, por fazer aniversário. Eu acho uma vergonha alheia tremenda, cara. Primeiro pela forma que ele saiu, né? O cara abandonou a gente no pleno semifinal de Copa do Brasil, né? E com isso ajudou a gente a ser eliminado pro São Paulo na época. O cara é totalmente assim individualista, né? Nunca foi um cara muito de grupo. A gente veio pelas passagens anteriores dele no Palmeiras, no Atlético Mineiro, a forma que ele sempre saiu pela porta de trás dos clubes aí, né? E o cara saiu de uma forma assim totalmente deixou a torcida revoltada na época, né? Abandonou a gente em plena semifinal aí num clássico. E o Corinthians fica se babando o ovo com um cara desse. Daqui a pouco ele volta pro Brasil pra algum rival aí, nem se lembra que o Corinthians existe, entendeu? Eu acho que é apequenar o clube, não sei se qual a opinião de vocês, sei que tem muito fã-clube aí do Roger Guedes na internet, né? Mas eu particularmente discordo totalmente dessa publicação aí. Segunda assunto de hoje, desse vídeo, galera, com relação ao Memphis, né? Ele foi convocado aí para a seleção holandesa, né? Por um lado, eu parabenizo o mesmo aí, recentemente se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, né? Mas por outro lado, a gente fica pensando, né, galera, por que o Corinthians não tá jogando, ele tá se contundindo, não tá sendo desfalque? Contra o Mirassol, provavelmente vai ser desfalque novamente, né? Pelo noticiário que tá saindo aí. E na seleção ele sempre tá jogando, né? Sempre tá presente. A gente sabe, né, galera, que, porra, se ele pensar nos problemas do Corinthians aqui, salário atrasado, guerra de bastidores, guerra política, assunto de polícia toda hora, Ministério Público, e caos, notícia ruim, eu sei que isso, porra, até desmotiva o cara, né? Premiação atrasada do Paulista, com ele foi renegociado, uma cagada que fizeram com ele. Então, assim, por um lado, pensando pelo lado da grana, o cara não tá recebendo, para que ele vai jogar, né? Então, isso em qualquer profissão, né, galera? Quem é que trabalha de graça aí, né? Mas por outro, a gente fica pensando, será que tudo isso é uma grande coincidência dele se contundir exatamente nos jogos do Corinthians e na seleção ele tá disponível para jogar? Ou ele tá fazendo uma forcinha aí pra dar um migué, dar um chinelinho aí, visto que o cara não tá recebendo premiação, não tá recebendo salário, então ele tá dando tipo um migué pra justificar essas faltas aí, né, nos jogos. Então a gente fica nessa dúvida aí, né, galera? Por um lado a gente quer que o cara volte pra ajudar a gente a sair desse sufoco no Brasileirão, e por outro a gente recebe essas notícias aí que na seleção ele tá indo 100%, tá jogando todos os jogos, fazendo gol, e no Corinthians ele tá sempre desfalcado, né? Então é uma situação meio polêmica, né, que a torcida fica meio dividida nesse assunto aí, tá? Qual a sua opinião sobre isso, galera? Eu, a meu ver, eu ainda confio no Memphis aí, pô, ele já representou muito com a camisa do Corinthians, ano passado ele salvou a gente, claro, todo aquele sinergia de coisas boas se uniu ainda naquela época, né? Porque as grandes estrelas do time todas estavam saudáveis jogando, então a gente conseguiu fazer aquela sequência maravilhosa com o Ramon Dias ali. E infelizmente isso é uma coisa muito rara, né? Ver, principalmente aquele quarteto do ataque ali, o Yuri, o Memphis, o Garro e o Carrijo em boa forma e jogando bem juntos, né? Quase impossível a gente conseguir isso no Corinthians. O Dorival, então, tá tendo que lidar com um monte de desfalque, né? Sem contratações, tá tendo que tirar leite de pedra aí. Mas enfim, né? Fica essa observação com relação ao Memphis aí, tá? Galera, a terceira notícia do vídeo de hoje com relação a uma nova condenação do Corinthians aí, galera. Dessa vez em relação à contratação do Meia Charles ali, né? Junto àquele time da Dinamarca, que eu não sei nem falar o nome direito, né? O Midtjylland, uma coisa assim. Então o Corinthians na época parcelou a compra em 3 vezes, pagou as 2 primeiras parcelas, a terceira simplesmente deixou pra lá, né? Mais uma do Agostinho Carrara aí, deixou esse legado maravilhoso aí pra gente de dívidas, né, galera? Então a dívida atualmente está em 6 milhões e 250 mil, né, reais, e o Corinthians não pagou, né, o time lá da Dinamarca recorreu à FIFA e ganhou, né, e o Corinthians recorreu ao CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, né? Então, é a última instância, o Corinthians sempre faz isso nesses calotes aí, que é para ganhar tempo, entre aspas, né? Mas é uma atitude burra, porque o juros vai lá para cima, né? A gente vê aquele caso lá do Rojas, né, que já está em 45 milhões, então não adianta, cara, empurrar com a barriga, uma hora a dívida vai vir, a cobrança vai vir, né? E ainda vem com transfer ban, ainda vem com possível perda de pontos, futuramente possível rebaixamento. Ainda tem os juros abusivos aí que é embutido nesses cálculos, nessas negociações, né? Então parece que virou uma rotina, né, galera? Desde há quantos anos a gente lida diariamente com esse tipo de situação aí, de dívida, de transfer ban, né? Clubes aí recorrendo à FIFA, dificuldade de negociar com o Corinthians, porque eu sabe que o Corinthians é caloteiro, né? Então, mais uma vergonha, né, que a gente tem que enfrentar com relação
dessa vez a negociação do Charles aí, né? Era para detalhar como foi essa negociação do Charles aí. Em julho de 2024, o Corinthians acertou a compra do Charles e foi 1.600.000 euros, né? O valor da transferência, tá? Então o Corinthians acertou em 3 parcelas, né? As 2 primeiras de 400.000 euros e a última de 800.000 euros, né? Que seria a metade do valor. O Corinthians pagou corretamente as 2 primeiras parcelas de 400.000 euros e a segunda parcela ele não pagou, a terceira parcela ele não pagou, que era 800.000 euros, né? Que era a parcela maior. A previsão de quitação pelo contrato seria em 15 de março de 2025, da terceira parcela. Porém, como o Corinthians não pagou, no fim de maio o time lá de dinamarquês entrou na FIFA, né? Cobrando essa parcela do Corinthians. Com relação à condenação, galera, o Corinthians foi condenado a pagar os 800.000 euros, né? Que era inicialmente a parcela, mais 16% de juros por ano, contando a partir de 16 de março de 2025, né, até a data do pagamento, além de 200.000 euros de multa, né, totalizando pelo menos 1 milhão de euros. Então aquela terceira parcela que seria de 800.000 euros já subiu para 1 milhão de euros. A gente sabe que o euro já está aí, o quê? Uns 5 e pouco, né? Então só de juros aí já foi, o quê? Mais de 1 milhão de reais, né? Que é dinheiro, assim, não sai da conta do dirigente, né, galera? Não sai da conta do Gusto Melo. Então eles vão, do Normal Tablet também, né? Então vai indo pro saldo do Corinthians negativo aí, né? E a gente vê. Aí depois a torcida, às vezes, os torcedores não entendem por que a dívida tá chegando em 3 bilhões aí, né? Devido a essas caretagens aí, né, galera? Faz contrato, não paga. E parece que virou uma coisa de praxe já do clube, né? Não pagar contrato nenhum. E a gente vê a bola de neve só aumentando. Então esse caso do Charles, galera, se tornou o 6º caso de condenação do Corinthians na FIFA já, tá? Tem 2 casos que já foram confirmados pelo CAS, né? Que é o caso do Santos Laguna lá do México, né? Pela contratação do Félix Torres, que resultou no transfer ban em vigor desde 12 de agosto, né? E do Matias Rojas, né, galera? Que pode ser o próximo a levar novo bloqueio de registro de jogadores. Além desses casos, galera, tem outros 3 casos que estão em análise pelo CAS, né? Que é o do Tadieres da Argentina, pela contratação do Rodrigo Garro, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, pelo empréstimo do Maicon, né? Que é uma coisa inacreditável, que o Shakhtar já emprestou esse Maicon mais de 200 milhões de vezes pro Corinthians, e o Corinthians não se livra desse cara, né? Continua reemprestando e ainda conseguiu fazer uma dívida do empréstimo, galera. Uma coisa absurda, né? Inexplicável, né, galera? E ainda tem a questão do Philadelphia Union, né, dos Estados Unidos, pela compra do José Martins, né, que também foi outro calote que o Corinthians deu na praça aí, tá? Galera, a próxima notícia aí, relacionada ao Corinthians é a questão do André Sanches, né, galera, que ele prestou depoimento ao Ministério Público, né? Ele diz que reembolsou o Corinthians aí pelos gastos em viagens, né, pelo cartão corporativo do clube lá. Então o André Sanches inventa cada desculpa, né, para justificar esses absurdos que ele gastou aí em viagem, em resorts, né, e tudo mais. E a gente vê que isso é só uma ponta do iceberg, né, galera? Se for investigar a fundo mesmo isso aí, vai descobrir absurdo desde sempre, né? O Corinthians, se pegar aí a linha do tempo aí da dívida, sempre aumentando, né? Aumentando bastante, principalmente ali após aquela época da conquista da Libertadores, que a gente pensou que o Corinthians ia ter um fôlego financeiro, né? Ia conseguir se reestruturar, mas quando ali a dívida começou a aumentar colossalmente ali, né? Se a gente pegar em 2012, galera, a dívida do Corinthians girava em torno de 177 milhões, né? E era uma dívida totalmente controlável, visto que o Corinthians tinha uma arrecadação muito boa, né? Ganhou muitos títulos importantes naquela época. Se fosse feito de uma maneira profissional, responsável, com certeza o time estaria saudável financeiramente hoje em dia, né? Mas a gente percebe que em 13 anos depois, né, de 2012 para cá, para 2025, a dívida está chegando em 3 bilhões, né? Então a gente vê o tão profissional que foram as gestões desde essa época para cá, né? Só para matar essa situação do André Sanches, né? Ele, segundo o depoimento lá do Ministério Público, ele disse que uma compra numa joalheria em 2020 foi para presentear alguém lá em uma visita oficial pelo clube, né? Então até isso, o cara inventa, cara, uma história dessa aí de presentear alguém com joias representando o clube. Mais um dos absurdos que viram meme nas redes sociais, né, galera? Quem se ferra, né, na história, além do Corinthians com essa dívida aí, os torcedores, né, galera? Ficou sendo zoados nas redes sociais aí, né? Porque a gente, enquanto que os rivais estão tendo administrações profissionais aí, né? Só alavancando seus ganhos, seus títulos, suas receitas. No caso, Palmeiras e Flamengo, o Corinthians tem só manchete policial e manchete bizarra dessa aí, né, de gasto de joias com presente pelo clube aí, que viram meme nas redes sociais, né? Galera, a próxima notícia é com relação ao nosso Guinegão, né? Segundo o apontamento do GE, ele tem a melhor média de gols aí esse ano entre os atacantes do Corinthians, né? O moleque acabou de estrear aí, né? Tem 18 anos apenas, já tem 5 gols aí em 13 jogos. E ele já tá com a melhor média do elenco aí, já passou o Yuri, Memphis Depay, etc, né? Só para citar aqui a média, né? O Guinegão já tem 0,38 gols por partida, né? Ele tem 13 jogos e 5 gols. O Yuri Alberto tem uma média de 0,31, né, que são 44 jogos e 14 gols. O Memphis Depay tem uma média de 0,21, tá, 38 jogos e 8 gols. E o Thales Magno tem uma média de 0,13, né, 45 jogos e 6 gols, tá? Então o nosso Guinegão aí estreando com o pé direito esse ano, né, sendo a nossa esperança aí de gols, né, galera? Visto que o Yuri Alberto tá numa fase tenebrosa,
principalmente depois que voltou de contusão, né? Esse jogo contra o Flamengo foi absurdo, né, galera? A quantidade de gols que ele perdeu, sem falar daquele pênalti bizarro ali, aquela cavadinha ali que foi horrível, né, galera? Então, o Guinegão tá sendo nossa esperança de gols. Espero que ele se mantenha como titular, né, galera? Porque a gente sabe que com a volta dos medalhões aí, ele pode ser que perca espaço, né, no time titular, mas espero que o Dorival mantenha a meritocracia e mantenha ele titular aí. E, galera, a última notícia é com relação ao próximo jogo, né, contra o Mirassol. O time voltou de viagem de Porto Alegre, né, chegou em São Paulo. Porém, o treino que teve foi apenas regenerativo, né, para os jogadores que atuaram lá em Porto Alegre contra o Inter, né? E só foi a campo os reservas, tá? Então amanhã a gente vai ter uma posição melhor aí, de uma provável escalação, apesar que o Dorival vem surpreendendo bastante, né, nos últimos pré-jogos aí, com relação às possíveis escalações que os sites disponibilizam, né? Vamos aguardar que a gente tenha um excelente jogo amanhã, né, contra o Mirassol. Amanhã eu trago um próximo vídeo aqui com relação ao pré-jogo mais detalhado, né, as informações da partida, estatísticas, prováveis escalações, arbitragem, né, transmissão, onde vai passar o jogo, etc, tá? Amanhã a gente traz um vídeo específico aí sobre esse pré-jogo contra o Mirassol. Um importante jogo, né, galera? 27ª rodada, para que a gente consiga se afastar um pouco da zona de rebaixamento. A gente já está em 13º, a cada rodada mais se aproximando, sem vitória, vai se aproximando da zona de rebaixamento, né? Alguns times lá de baixo estão ganhando, então tem que ficar atento em relação a isso, para não correr aquele mesmo risco do ano passado, né, galera? Que a gente chegou a uma determinada fase do campeonato que estava na zona e bastante ameaçado de rebaixamento, né? Se não fosse aquela sequência maravilhosa lá com o Ramon Dias de 11 vitórias, sabe Deus se a gente não estaria na segunda divisão hoje em dia, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, já trazendo algumas atualizações aqui do Corinthians, algumas opiniões também, tá? Se você tiver alguma opinião sobre algum assunto tratado no vídeo, deixa nos comentários, né? Se tiver alguma sugestão também de vídeo futuro, deixa nos comentários, tá? Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, né? Fortalecer o trabalho. Um grande abraço a todos e vai, Corinthians!